A velha frase, o seu direito começa onde termina o meu, ou o meu direito começa onde termina o seu, parece não estar fazendo muito sentido mais no mundo de hoje. As pessoas perderam totalmente a noção do que é respeitar para ser respeitado. E quando chega o final do ano, a temporada de férias e que todos querem renovar as energias para o ano novo, a coisa parece que fica ainda mais complicada. Hoje é quinta-feira, dia 5 de dezembro. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Sofia Golfeto. Sempre uma honra e um prazer ter você aqui comigo. E toda quinta-feira eu falo sobre conhecimentos gerais e pego um determinado tema e vou com ele durante o mês todo falando sobre ele. Então, esse mês agora de dezembro, eu resolvi aqui conversar com vocês a respeito de respeito. Respeito conosco, respeito para com o outro, né? E eu vou começar esse tema, né? Esse primeiro vídeo aqui, falando de uma coisa que lembra a condição da maioria das pessoas, né? Ou muitas pessoas, né? Que é o se tornar turista, justamente porque estamos chegando na época de férias e de festas e aquela coisa toda. Mas antes da gente conversar sobre esse assunto, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o joinha, gostinha, likeinho, like, o dedo assim, não importa, né, como você chame. Eu peço para que você compartilhe no seu Facebook, no seu WhatsApp, em redes sociais de uma forma geral, e que você também comente, né, porque o YouTube entende isso como uma coisa boa para o canal e acaba indicando o canal para outras pessoas, tá? Então eu preciso aí da colaboração de vocês para que eu possa fazer com que esse canal aqui cresça, sempre crescendo. E lembrar também a todos vocês que no primeiro link da descrição do vídeo aqui, eu tenho, no primeiro link da descrição do vídeo, tem o link para você poder se tornar um assinante, um sócio da plataforma de autodesenvolvimento Unidarma, tá? Tem algumas maneiras lá de você escolher, se você quer fazer a assinatura semestral, acho que mensal, enfim, mas a assinatura mensal é de R$30, tá? É R$1 por dia e você tem lá uma série de conteúdos, inclusive cursos que eu mesma publico lá, porque eu sou uma das mentoras e a criação dessa plataforma é do Cris Almeida, pessoa que eu sempre cito aqui nesse vídeo como um mentor, uma pessoa muito legal. É só você procurar no YouTube crisalmeida.com e você vai encontrar bastante material dele por lá também. Bom, nesse mês de dezembro, a gente parece que o mundo vira de cabeça para baixo, não parece não? A gente está tão acostumado a passar o ano inteiro, parece que contando os dias para chegar ao final do ano, e depois quando ele chega, né, todo mundo fala, nossa, mas já chegou o final do ano, nossa, passou muito depressa, tal, que a gente entra naquela coisa que parece que vai enchendo, né, a caneca, e que quando você vai transbordar, chega o final do ano e aí você renova as suas energias com as festas de final de ano. A maior parte das pessoas acabam emendando aí esses feriados, né, para poder tirar umas férias e começar o ano novamente com a energia renovada. Bom, e quando isso acontece, a gente entra ou veste a nossa roupa de turista, né? Todo mundo é turista a partir do momento que está saindo da sua cidade para ir visitar uma outra cidade, seja qualquer cidade aqui no Brasil ou fora do Brasil, né? E claro, aqui eu estou dando o exemplo das festas de final de ano e desse período aí de férias escolares e tudo, porque é normalmente quando a maior parte das pessoas saem de férias. Mas a gente veste a roupa de turista quando vai passar um fim de semana numa outra cidade ou quando vai sair de férias em um outro período do ano, qualquer momento em que você está indo para algum lugar para desfrutar daquele local ou para simplesmente descansar, né? Normalmente férias. Bom, e o que acontece?
Quando as cidades são invadidas pelos turistas nessa época de alta temporada, né? Lembrando aqui a música do Roger, da banda Ultraje a Rigor, que é Nós Vamos Invadir a Sua Praia, né? As praias, as cidades litorâneas, elas viram uma loucura. E quem mora em cidade litorânea como eu, por exemplo, e mais tantos milhões de pessoas que moram em cidades que são muito procuradas nessa época do ano, né? A gente já vai ficando assim com os cabelos em pés, porque a gente sabe que vem problema por aí. Infelizmente, né? São dois lados da moeda. Primeiro, você tem o lado legal para a cidade, porque o turista vindo, né, para as cidades, ele movimenta o comércio, a cidade fica alegre, né? É muito legal para a cidade receber o turista, e normalmente as cidades se preparam para isso, os comerciantes se preparam para isso, aumentam suas equipes de atendimento, fazem treinamento, tem todo um preparo, né? Aqui em Peruíbe, por exemplo, quando chega lá para o mês de setembro, mais ou menos, né, você já começa a ver uma movimentação diferente na cidade, porque os comerciantes, as pessoas estão se preparando para receber os turistas. Porém, existe um outro lado que é um pouco mais delicado e um pouco mais complicado e que muitas vezes o turista não percebe, que é aquele lado de que você está recebendo as pessoas que vem com aquela ansiedade, né? Vem naquela vibe de chegar lá na cidade onde ela vai passar o Natal, o Ano Novo, as férias, não importa. Ela vem naquela gana de colocar os bichos tudo para fora, sabe aquele negócio de querer em tipo 10 dias tirar todo o estresse e toda a loucura que ela viveu ao longo do ano todo na cidade grande ou em cidades menores, não importa. O que acontece é, as pessoas vão turistar nesta alta temporada e levam consigo toda aquela coisa que elas estão e explodem isso na cidade onde elas estão turistando, fazendo a maior bagunça, não tendo o menor respeito, tanto pelas pessoas que moram já na cidade, porque existe vida nas cidades turísticas, né? Não, a vida não é só do turista que está na cidade turística, ela é também das pessoas que habitam a cidade e que, inclusive, são essas pessoas que habitam a cidade que dão o suporte e a estrutura para o turista poder estar na cidade. Então, as pessoas trabalham, as pessoas se movimentam na rua, as pessoas precisam dormir, precisam descansar, existe todo um outro lado, né, que muitas vezes a gente como turista acaba não enxergando. Então a gente acha que nós podemos chegar na cidade e fazer tudo que a gente quer, do jeito que a gente quer. E a gente continua agindo aqui como turista, que é para descansar, que é para ficar numa boa, ficar tranquilo, para poder recarregar as energias e voltar para a nossa vida cotidiana, que a gente traz toda essa coisa para cá, o nervoso, o estresse. Então, o que acontece? Aqui na Baixada Santista, em tantos outros lugares aí pelo Brasil, lota de gente. Toda aquela confusão que você está acostumado a viver na cidade grande, você vai viver igualmente nas cidades litorâneas, nas cidades que você está indo para passar as suas férias, né? E você vai passar pelos mesmos tipos de estresse. Porque aqui, por exemplo, aqui a gente não tem fila, a gente não tem trânsito, a gente não tem confusão. A cidade é a maior paz. Só que na hora que desce aquele monte de turista que fica tudo às vezes 4, 5, 8, 10 horas para conseguir descer a serra, né, para chegar na cidade, porque todo mundo está deixando lá em cima e vindo aqui para baixo. Então a loucura de lá de cima está vindo para baixo do mesmo jeito, porque quem faz as cidades são as pessoas. A maneira como você se relaciona com o seu vizinho, com o trânsito, com o pedestre ou que o motorista do ônibus, né, se relaciona com os carros que estão passando ao redor dele, não importa. Todo esse estresse da cidade grande acaba vindo aqui para baixo, né? Porque quem vem para uma cidade
como Peruíbe, por exemplo, como tantas outras que eu já falei, né, que temos aí no Brasil todo, já tem que vir preparado. Eu estou indo lá para tirar uns dias de folga, mas vai estar lotado, eu vou enfrentar fila, eu não vou encontrar vaga para estacionar o carro na beira da praia, eu vou chegar no quiosque, o quiosque está cheio, as pousadas vão estar lotadas, então pode ser que o pessoal não dê conta de fazer um atendimento como por exemplo, quando está um pouco mais vazia, né? Mas por que isso tudo acontece? Porque você vem na expectativa de descansar, só que vem 500 mil na mesma expectativa e acaba transformando a cidade numa baita de uma confusão. E o turista acha que ele pode chegar na cidade e fazer o que ele quer, porque ele é turista, ele está descansando e ele é o rei, o dono do mundo, né? E ele acaba perdendo a noção de respeito, tanto para com os outros turistas, até entre muitas vezes as próprias famílias que se juntam, né, para ficar em casas alugadas e tudo mais, né? E também para com as pessoas que o estão atendendo, né? Então eu vou dar um exemplo aqui. Que eu acho que é bem comum, né? Vocês juntam a família, alugam uma casa grande, com piscina, com churrasqueira e desce. Lógico, todas as casas, elas têm determinado um volume X de pessoas que podem ir. Você não pode alugar a casa, falar que é uma casa que é para 8 pessoas e colocar 20, 30 lá dentro, porque se uma fiscalização pega isso em qualquer lugar, você tá lascado, né? Mas então, você junta a sua família, aluga uma casa legal, com churrasqueira, com piscina, e aí você resolve começar a fazer um churrasco às 3 horas da tarde, coloca o som lá no último volume, e normalmente são músicas que não são assim, que são do gosto de todos que estão ouvindo a música junto com você, né? Porque você está dentro de uma casa, ali é o seu espaço, mas depois daqueles muros existem vidas lá fora, né? Então, até durante o dia você tem normas, leis e regras para manter o volume do som ou do barulho, seja lá do que você estiver fazendo, dentro de um determinado limite. Aí você junta, o povo tudo começa a beber, cada vez que bebe mais, vai aumentando mais o som, e aquilo vira e entra na noite, mas você não tá nem aí, porque você tá se divertindo, você quer mais colocar seus bichos para fora, e você tá numa boa, já não tá mais nem aí com nada, e os vizinhos todos ao redor não têm sossego, não conseguem dormir, ficam nervosos, ficam estressados, e esses vizinhos podem ser tanto turistas, né, que estão também tentando descansar, como moradores, inclusive moradores que precisam descansar para ir atender você no dia seguinte num comércio da cidade. Tá? Então, a gente precisa ter noção, gente, de respeito próprio e de respeito para com o outro, né? Porque não adianta, você vem para umas férias, para uns dias de descanso, ou você vai para algum outro lugar, nessa gastura, nessa coisa tão grande de querer descansar, que você chega aqui estressadíssimo e você continua agindo aqui da mesma maneira como você age lá em cima, ou seja, sem enxergar o outro, sem perceber que se cada um fizer a sua parte com relação ao respeito ao próximo, todas as cidades vão ficar melhor. Você já sabe que você está vindo para um local que vai estar lotado, então eu sei que eu vou pegar fila no supermercado, não adianta eu ficar na fila do supermercado gritando, xingando, discutindo com a caixa, dando show, fazendo espetáculo, porque isso acontece muito, pelo menos aqui acontece. Não adianta você ficar nervoso porque você não consegue encontrar lugar para estacionar seu carro, não adianta ficar nervoso porque você tem uma fila enorme no caixa eletrônico para pegar para tirar dinheiro, por exemplo. Então, assim, a gente precisa ter discernimento e além deste discernimento, desse respeito e dessa educação, e isso cabe em qualquer lugar, né? Não é só quando você é turista, é em qualquer momento da sua vida, né? A gente precisa também dar uma paradinha para pensar, caramba, eu trabalho um ano inteiro, eu me estresso, eu fico nervoso, eu passo momentos e momentos esperando ansiosamente aqueles dias que eu vou ter para descansar, e isso é vida para mim. Eu passo 350 dias do ano estressado, xingando para passar, sei lá, 15 dias de felicidade, entre aspas, e de paz, né? Será que realmente isso é viver? Será que não está na hora de eu fazer o
uma autoavaliação aqui de mim, comigo mesmo, com a vida que eu tô levando e o que é que eu tô fazendo da minha vida, porque ninguém tem condições de passar um ano inteiro trabalhando e empurrando a vida com a barriga para depois achar que em 10, 15 dias vai encher a cara, vai zoar, vai fazer tudo o que quer, vai faltar com respeito com o outro, vai botar o carro para cima de alguém que tá atravessando a rua, porque isso acontece pra caramba, e achar depois que tá voltando para sua casa extremamente descansado, refeito e pronto para mais um ano. Isso não faz muito sentido, tá? Por isso que eu falo tanto da plataforma Unidarma aqui. A gente precisa ter noção exatamente do que nós estamos fazendo com a nossa vida, porque aquilo que a gente faz com a nossa vida, a gente faz também com a vida do outro, tanto dos próximos a nós, quanto daqueles que não são tão próximos assim, mas são pessoas como nós, que têm os mesmos direitos e os mesmos deveres também, de respeitar e de ser respeitado, tá? Então, se você tá nesse nível de estresse, é bom você dar uma paradinha, repensar a sua vida, né? Fazer uma avaliação e ver o que você pode mudar para poder não passar o ano inteiro esperando alguns momentos para você poder, nossa, descansar e começar tudo de novo. E sim, quando você tirar os seus momentos de descanso na temporada, nas suas férias, não importa em que período do ano seja, se é um feriado prolongado ou se você vai viajar para dentro do Brasil ou para fora do Brasil, né? Para que você faça isso com consciência e aproveite a sua viagem e não fique arrumando confusão, nem para você, nem para as pessoas que estão junto com você, certo? E a gente vai ficando por aqui. Respeito é bom, todos nós gostamos, né? E, como sempre, a mensagem tem tudo a ver aqui com o que nós estamos falando. E só mais uma lembrancinha aqui, todo mundo sabe, já ouviu dizer que o turista brasileiro é muito mal visto no exterior, né? Porque, infelizmente, o brasileiro não sabe se comportar. Claro, a gente não pode generalizar, tem pessoas educadíssimas, nós temos gente de todo tipo de jeito no mundo todo, o brasileiro não é a exceção, mas na sua maioria o turista brasileiro se comporta muito mal fora do Brasil e passa uma imagem muito ruim. E pior ainda, dentro do Brasil ele se comporta mal da mesma forma. A gente precisa ter um pouquinho de noção sobre isso e dar uma pensadinha. E agora vamos para a nossa mensagem. Aprendemos a voar como pássaros e a nadar como peixes, mas não aprendemos a arte de conviver como irmãos. Essa frase é uma das muitas frases do Martin Luther King. Tá? Um excelente final de semana para todos nós, muita paz e muita luz. Namastê e aquele beijo para você. Tchau!